Feliz sábado, crianças! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês. Deixai vir a mim os pequeninos. O nosso momento criança no nosso querido e amado Santo Sábado, nosso dia separado para o Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, né, crianças? Deus tem nos guardado e nos trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Hoje é dia de louvar, dia de adorar, mas afinal de contas, vocês sabem o que é adorar? Sim, o que é adorar? Adorar quer dizer se entregar, render-se. A quem devemos adorar, crianças? Somente a Deus, nosso Deus. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E nós devemos adorar a Deus pelo que Ele faz por nós, porque Ele nos dá paz, saúde, nos dá uma família, emprego, uma casa. Por que nós devemos adorar a Deus? Por isso? Não. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor da vida. Por isso nós devemos adorar a Ele. Eu vou falar com vocês hoje sobre um rapazinho que fala lá na Bíblia, que vocês conhecem bem esse rapazinho. O nome dele é Davi. Esse rapazinho chamado Davi, na Bíblia conta que ele cuidava das ovelhinhas de seu pai. Isso mesmo, ele cuidava do rebanho de ovelhinhas. Então ele ia lá no campo e cuidava deste rebanho. E quando ele estava lá cuidando das ovelhas, ele olhava para o céu e via tudo que Deus havia feito. Ele achava aquilo maravilhoso. Então ele pegava sua harpa. Você sabe o que é uma harpa? Não? Isso é uma harpa, é um instrumento. Então, Davi pegava sua harpa e louvava ao Senhor Jesus naquele momento. Que lindo, né? Davi, suas ovelhinhas, ele olhava a grandiosidade de tudo que Deus havia feito e louvava a Deus. Depois de um tempo, depois de um tanto de tempo dali, Davi, ele se tornou rei. Isso mesmo, Davi se tornou o rei de Israel. Nossa, ele era muito poderoso. Para vocês terem uma ideia, é como se ele fosse um presidente. Ele era um líder de toda uma nação. Será que depois de ser rei, Davi ainda tinha tempo para louvar a Deus? É claro que sim. Será que Davi havia se esquecido do Senhor? Não, Davi tinha tempo sim para louvar a Deus. Ele pegava sua harpa e louvava a Deus. Isso mesmo, mesmo sendo um líder, sendo líder de uma nação, Davi separava o seu tempo para louvor e adoração a Deus. Vocês sabiam que o livro de Salmos tem louvores e adorações que foi Davi quem escreveu? Isso mesmo, Davi falava do poder do Senhor Jesus, exalta o nome dele no livro de Salmos. Isso mesmo, legal, né? Crianças, e nós? Nossa vida é tão corrida, né? A gente acorda, vocês têm que estudar, têm que fazer lição, têm que arrumar o quarto, a mamãe, o papai tem que trabalhar. Na nossa vida tão agitada que é, né? A gente tem tempo, a gente ainda separa um tempinho para adoração a Deus? Ou a semana passa e você nem lembra de louvar e adorar a Deus? Acontece. Mas nós não devemos fazer isso, nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós devemos sim separar um tempo, reservar um tempo para adoração a Deus. Ore, fale com Deus, louve. Enquanto você brinca, você pode louvar a Deus. Enquanto você vai jantar, você pode louvar também e agradecer a Deus por aquele alimento. Adore ao Senhor, crianças. Separe um tempinho aí do seu dia. Você pode adorar a Deus agora. Você pode adorar a Deus à tarde, de manhã, à noite. Você pode adorar a Deus quando você quiser. Louve, adore e exalte o nome do Senhor. Só Ele é digno da nossa adoração. As minhas mãos levantar, tua beleza
diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se o povo vai te adorar, para quem assim, se não for te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, eu te adorar. Se não for vai te adorar, para quem nasci, se não for, porque estou aqui. Se eu quero, Senhor, te adorar. Senhor, estou aqui. Bom, crianças, hoje, mais uma vez, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Eu quero muito a interação de vocês aqui no Momento Criança. Bom, como vai ser? O nosso tema é adoração. Então, eu quero muito que você pegue um livro de salmos, tá? Ou um louvor curtinho que fale sobre adoração. Isso mesmo. E eu quero que você mande lá no nosso grupo do Dibs. Combinado? Quem será a primeira criança que vai mandar lá no nosso grupo? Hein? Tô ansiosa pra saber quem será. Sabe por quê? A primeira criança que nos mandar esse vídeo sobre adoração, pode ser um louvor, pode ser um versículo de Salmos, vai aparecer aqui no Momento Criança comigo na semana que vem. Quem será essa criança? Estou ansiosa. Então, grave um vídeo assim, ó, na horizontal, bem bonito, falando sobre adoração. Pode ser um louvor, um versículo, uma oração, como você quiser. Vamos lá? Conto com vocês neste trabalho sobre adoração. Crianças, vamos juntos adorar o nome do Senhor, porque só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Graças a Deus. Hoje, então, ficamos por aqui. Quero deixar o meu beijo e o meu abraço a vocês, crianças. E até o próximo Momento Criança. Espero vocês, hein? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nos assistindo. Que o Senhor possa se fazer presente na vida de todos que estão conosco nesta manhã. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos renova de podermos estar na sua presença, nesse dia separado por Ele, para que nós pudéssemos adorá-lo. É uma satisfação a todos nós, após uma semana de atividades, de trabalho, nós podermos estar na presença de Deus. Eu gostaria muito de poder estar falando com vocês, olhando nos seus olhos pessoalmente, mas isso ainda é impossível. Então, nós estamos aqui com os meios que nós dispomos, mas certamente Deus conhece os nossos corações e as nossas intenções, e através dos meios que nós temos, nós estaremos nesta manhã louvando ao Senhor. Todos vocês que nos acompanham pelos meios disponíveis, que Deus abençoe as suas famílias, que Deus abençoe as suas vidas, que Ele esteja presente sempre com cada um de nós. Esse é o nosso desejo. Nós estaremos cultuando ao Senhor, louvando ao seu nome, e para tanto, nós estaremos começando o nosso culto nesta manhã, lendo Êxodo, capítulo 3 e o verso de número 14, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz assim: respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós. Deus, o Todo-Soberano, o Deus Todo-Poderoso, ele se identifica a Moisés dizendo: eu sou. E é interessante que ele não dá maiores detalhes, ele não abre espaço para maiores especulações ou perguntas da parte de Moisés. Ele diz: Moisés, quando perguntarem quem te enviou, você diga: eu sou, te enviou. Nesse sentido, nós iremos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, por servirmos a um Deus poderoso, um Deus que tem tudo em suas mãos, o eu sou. Nós iremos orar e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, pedir que Ele se faça presente nestes momentos em que nós estaremos na sua presença, cultuando ao seu nome. Meus irmãos, são muitos os momentos que nós passamos ao longo da semana, exercendo as nossas atividades, fazendo e realizando aquilo que nós precisamos, os nossos afazeres. A rigor, e aqui não vai uma palavra de exortação, tampouco de uma palavra no sentido de dizer que nós somos relapsos com a palavra de Deus. Não, é que a vida é assim mesmo. Então, os momentos que nós passamos na presença do Senhor são poucos. São poucos. Quando nós comparamos a outros momentos, ao tempo que nós dedicamos a outras atividades. Então, vamos nos concentrar nestes momentos que nós estaremos na presença de Deus. Vamos pedir a sua bênção, que Ele de fato se faça presente nas nossas vidas, que Ele de fato esteja no nosso meio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Abençoe, Pai, aqueles que estão nas suas casas. Abençoe, Senhor Jesus, as famílias que estão nos seus lares neste momento, reunidos, Senhor Jesus, para cultuar ao seu nome. Senhor Jesus, nós reconhecemos que o tempo que nós estamos te cultuando desta forma não é um tempo curto, não, Senhor. É um tempo já longo, mas nós sabemos, Senhor Jesus, que os teus filhos no passado também enfrentaram dificuldades semelhantes e tiveram muitas dificuldades, Senhor Jesus. Mas nós podemos testemunhar através da Tua palavra e também, Senhor Jesus, através de mensagens que foram passadas de geração para geração, que a Tua palavra sempre perdurou, foi passada de geração para geração. Esse é nosso pedido, meu Deus. Senhor Jesus, fique conosco, nos abençoe. Não importa, Senhor Jesus, qual é a maneira, qual é a forma, ó Pai, que nós usamos para te cultuar. O que importa, sim, Senhor Jesus, é nos colocarmos na Tua presença sempre, é estarmos diante de Ti sempre. E é isso, e é com esta intenção que nós estamos nesta manhã, Senhor Jesus, reunidos virtualmente para te cultuar. Coloca-se no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Nós iremos louvar, cantar, louvar ao Senhor através da música. Logo em seguida, nós estaremos meditando na palavra. O que será que Deus tem para falar conosco nesta manhã?
Quais são os seus ensinamentos? Eu não sei você, mas quanto a mim, sempre que eu medito na palavra do Senhor, eu costumo partir do princípio que o ensino virá, a instrução virá. Certamente, hoje não será diferente. Vamos louvar ao Senhor cantando. Exaltado seja o teu nome, Pai. O Senhor nesse momento te chama a se entregar por completo, a abandonar os seus desejos, aquelas sensações de que em nós é que habita a força, em nós está o caminho correto. O Senhor nos chama a abandonar isso e confiar somente nele, se entregar por completo a ele. Portanto, louve a Deus nesse momento, se entregue a ele e confie nele. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao teu lado sempre estás, Para sempre reinarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás.
Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Louvado seja o Senhor. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Louvado seja teu nome, Senhor. Maravilhoso tu és. Aleluia. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar.
Muito bem. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Meu Deus, já estamos, Senhor Jesus, definitivamente na Tua presença, unidos em um só propósito. Agora eu peço a Tua bênção sobre estes momentos, Senhor Jesus, na Tua presença. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra, Senhor Jesus, os nossos corações. Em nome de Jesus, meu Deus, nos abençoe e nos guarde. Que possamos, Senhor Jesus, sermos penetrados pela Tua palavra. Sentirmos, Jesus Cristo, a Tua presença. Sentirmos, Senhor Jesus, que Tu estás conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço. Amém. Nós estamos, a partir de agora, meditando um pouco na palavra do Senhor. Iremos meditar um pouco na palavra do Senhor. E o tema que eu trago para que nós pensemos nesta manhã é o seguinte: Deus não precisa de ajuda. Gravaram bem? Deus não precisa de ajuda. Não precisa. O texto que nós lemos na introdução também é o texto que eu tomo como base para a meditação nesta manhã. Moisés, quando indagado sobre o que é que ele diria para os seus irmãos, em nome de quem ele estaria ali para livrá-los do cativeiro, ele falou: Senhor, eu falo o que lá? Eu digo o quê? Em nome de quem? Porque os egípcios têm o seu líder, é o faraó, tem nome. E eu vou para lá, e vou chegar lá, e vou dizer o quê? Que eu vim em meu nome ou em nome de quem? Talvez Moisés estivesse pensando: agora Deus vai me revelar algo mais sobre ele, ao falar do seu nome. Então Deus deu essa resposta que nós já lemos. Diga que o eu sou te enviou. Só diga isso. E quando Deus fala isso, ele fecha, como já disse, qualquer possibilidade de outras perguntas, de outras especulações. Eu sou te enviou e ponto. Eu sou. Eu não sei vocês, qual é a imagem que vocês fazem nas suas mentes quando vocês pensam e meditam na pessoa de Deus. O que é que vem nas suas mentes? O que é que vem nas suas mentes? O que é que vocês pensam? O que é que vocês pensam? O que é que passa pela mente de cada um de vocês quando nós pensamos em Deus? Eu vou dizer a minha. É claro que, eventualmente, isso muda. Mas, no geral, quando eu penso na pessoa de Deus, quando eu penso no ser celestial, todo-poderoso, quando eu penso no eu sou, eu tenho uma imagem que vem na minha mente, que vai ser projetada aí para vocês.
No geral, eu penso nessa mensagem, eu penso nessa imagem que está sendo projetada aí para vocês. É o globo terrestre visto do espaço, visto do alto. E eu vou dizer para vocês o porquê que eu penso, quando penso em Deus, me vem esta imagem. Porque ao pensar, ao ver esta imagem, eu me sinto nas mãos do Todo-Poderoso. Haja vista que este enorme planeta foi criado por Deus e todo o universo foi criado por Deus. Isso denota para mim um poder inimaginável, como é o poder do eu sou, de Deus. Então, partindo desse princípio, nós já aprendemos e já podemos, por inferência, deduzir que Deus é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Todo este planeta e o seu funcionamento, ele foi criado, ele é gerido, ele é administrado, ele funciona como funciona, da maneira como funciona, porque o eu sou assim o determinou. E todo o universo, e todas as estrelas, e todas as galáxias existentes, o eu sou foi quem criou. Muito bem. E talvez seja por isso que nós temos muita dificuldade, e para muitos de nós é praticamente impossível nós aceitarmos um Deus que é preciso que ele seja carregado de um lado para o outro, que ele seja levado de um lado para o outro, ou até mesmo esse Deus precise ser criado. Criado. Existem muitas pessoas, milhões, bilhões delas, que elas têm deuses que elas criam ou foram criados por elas mesmas. E daí, quando nós imaginamos o eu sou, nós rapidamente temos dificuldades em assimilar um Deus que eu preciso criar, ou que eu preciso carregar, que eu preciso fazer com que ele vá de um lado para o outro, de um local para o outro, carregado. Isso é muito difícil para nós. Nós temos muitas dificuldades com isso. Mas é interessante que esse Deus, o eu sou, ele é um Deus extremamente democrático. É um Deus que respeita. É um Deus extremamente respeitador. Como Deus respeita as pessoas. Eu fico impressionado como um Deus tão poderoso, que tem tamanho poder nas mãos, nos respeita. Nos respeita. E se eu quiser, se você quiser criar um Deus para você, o profeta Isaías fala muito sobre isso, detalhadamente. Se nós quisermos criarmos um Deus para nós, nós podemos. Nós podemos. Certamente ele não será o eu sou,
mas para aqueles que se submeterem a ele, é um Deus. E o eu sou vai respeitar-nos. Lembra-se de aquela passagem de Josué, quando ali chegando próximo ao local em que eles iriam assumir a terra prometida por Deus aos judeus. Em um determinado momento, Josué vê as dificuldades dos judeus, muitos deles certamente descrendo, contestando, muitos deles dizendo: olha, era preferível não estarmos aqui. Questionando realmente a autoridade, o poder do eu sou, do Senhor Jeová, do Deus Todo-Poderoso. Josué, então, ele diz: olha, não há da parte do Senhor, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de tudo que nós conhecemos, não há da parte dele nenhum sentimento autoritário no sentido de fazer com que vocês os sirvam. Ao contrário, ele os deixa totalmente à vontade para que vocês possam escolher. Eu quero servir ao Senhor. Muito bem. Esta é a sua atitude? Ok. Deus respeita. Eu não quero servir ao eu sou. Eu quero criar um Deus para mim, do meu jeito, da minha forma, com as características que eu quero. Pouco importa se eu terei que levá-lo para lá, para cá, se eu terei que levá-lo aos locais de adoração, não importa, eu quero assim. Josué diz: pode fazer assim. É uma escolha que você, eu, nós podemos fazer. Mas Josué adianta ali a sua posição e diz: olha, nós, eu e minha casa, nós já decidimos. Nós iremos servir ao eu sou, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus Criador deste planeta e com todas as suas peculiaridades para que nós pudéssemos sobreviver nele. Eu e minha casa serviremos a esse Deus. Muito bem. E eu cito isso apenas para dizer que, como seres humanos, nós temos liberdade para fazermos o que quisermos. O que quisermos. E também cito isso para dizer que o nosso Deus, o eu sou, ele é um Deus respeitoso, assim como nós devemos ser com os outros. Então, se eu e você, se nós conhecemos alguém que tem um Deus que é preciso ser levado daqui para lá, respeitemos. É a posição dessa pessoa. Se formos indagados o porquê que nós não temos um Deus assim, certamente nós nos colocaremos à disposição para explicar os motivos pelos quais nós assim não agimos, baseados na palavra. Pois bem, mas o tema é: Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Existe uma passagem que muitos de nós conhecemos, que está registrada no primeiro livro das Crônicas, o capítulo 13, o verso 9, na verdade, primeiro livro das Crônicas, o verso 9 e o verso 10. Ali tem uma história bastante conhecida. Davi,
se propõe a buscar a arca da aliança que os filisteus tinham tomado há algum tempo atrás. Mas ele faz da sua forma. E nós sabemos, através das Escrituras, que as únicas pessoas que poderiam carregar a arca, e o mesmo fato de carregar a arca tinha um ritual. Só poderia ser feita. Esse carregamento só poderia acontecer pelos levitas e carregando com varas nos seus ombros. Mas Davi, ele quis buscar a arca, ela vai nos abençoar. É um propósito de Deus que esta arca esteja no nosso meio, pois onde ela está, as pessoas, o local é abençoado. E ele vai, toma ali conselho com os seus anciãos, com as pessoas com quem ele tinha o relacionamento administrativo, de maneira que ele vai buscar a arca e coloca a arca em cima de um carro de boi. E vem trazendo a arca para o local que ele desejava. De repente acontece um imprevisto, um acidente, uma coisa normal com aqueles animais, de maneira que aquela arca, ela vai cair, ou cai, daquela carroça, daquele carro de tração animal. E uma das pessoas que estava próxima, por nome Uzá, ele então diz, certamente passa pela sua cabeça muito rapidamente, não, essa arca não vai cair, eu vou segurar. E ele coloca a mão, certamente na intenção de, vou segurar, a arca de Deus não vai cair, eu seguro, eu dou conta. E nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos, Uzá morreu, foi fulminado instantaneamente. Percebemos como Deus não precisa de ajuda, mesmo que esta ajuda ela seja muito bem intencionada. Eu não acredito que esse homem, ele tenha tomado essa atitude com motivos outros que não fossem aquele de ajudar, de segurar o objeto. Certamente, ele vai em direção à arca. Talvez tenha feito um grande esforço, pois ela era pesada. Talvez sozinho ele nem iria conseguir segurar o objeto em cima da carroça, em cima do carro. Mas ele tenta. Ele faz o que é possível para manter a arca intacta, sem nenhum problema. Paga com a própria vida. Morre. Esse texto nós encontramos no livro das Crônicas, 13, capítulo 13, o verso 9 e o verso 10. Então, já estamos percebendo que Deus não precisa de ajuda. O Todo-Poderoso, eu sou, não precisa de ajuda. Também não precisa de advogado. Lembra-se da história de Pedro? Quando os soldados chegam para prender Jesus, o Pedro então diz, não, eu vou defender Jesus. Eu estou aqui e não irei me acovardar, de maneira nenhuma. E aqui também tenho a minha espada. E vocês não levarão o mestre. Pega a espada e eu não sei exatamente qual foi a intenção de Pedro, se apenas espetar o objeto em Malco, ou se ele queria decepar definitivamente a cabeça daquele indivíduo. O fato é que João relata, nas suas palavras, no seu evangelho, que ele atinge a orelha desse cidadão. Eu penso que talvez ele tenha tentado golpear
o pescoço desse soldado, deste homem. Talvez ele tivesse se esquivado e pegou na orelha. E Jesus, então, cura este homem, restabelece a saúde deste homem e diz: olha, Pedro, guarda a tua espada. Eu não preciso da tua espada. Se fosse o caso, Deus enviaria, o Pai enviaria uma legião ou muitas legiões de anjos, de maneira que essas pessoas aqui jamais me levariam. Mas é propósito de Deus, antes mesmo da criação, que isso aconteça. E não será você, Pedro, com essa espada que vai impedir. Eu não preciso de advogado, Pedro. Eu não preciso. Esse é o propósito divino. E assim irá acontecer. E aconteceu. Então, com estes dois exemplos, nós percebemos que Deus não precisa de ajuda de nenhum ser humano. Mesmo que nós tenhamos a melhor das boas intenções. Não. Até porque, se ele aceitasse a nossa ajuda, penso eu, e eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião, é certo que ele não seria Deus. Seria um igual a nós. Mas ele não é igual a nós. Ele não é igual a nós. Agora, nós iremos ouvir um áudio. E eu peço a vocês que estão aí em casa, que tenham paciência. Que tenham paciência. São 6 minutos e 3 segundos. É longo. Eu sei que é longo. Quando a gente está em casa, assistindo, a gente quer ver as coisas ou ouvir as coisas muito rapidamente. Nós não temos muita paciência para ficar ouvindo, a não ser que seja uma coisa de extremo interesse. Talvez seja o caso, como nós estamos meditando na palavra de Deus, esse é um caso de extremo interesse. Porque, ao ouvirmos esse áudio, nós teremos que linkar, nós teremos que pegar este áudio e organizarmos os nossos pensamentos de maneira que a gente consiga ligar o que nós iremos ouvir com o que já falamos e o restante da mensagem. É possível que você já tenha ouvido esse áudio, pois esse áudio é um áudio que tem andado, sendo divulgado, compartilhado, não tenho a menor ideia por quantas pessoas. Foi me passado esse áudio por uma pessoa que depois eu posso até detalhar melhor como foi. Mas paciência, ouça o áudio. Bom dia, queridos. Eu quero gravar esse áudio aqui e quero tentar ser breve, mas para alertar quem estiver ouvindo, e se você puder repassar, eu te autorizo. Hoje pela manhã eu fiquei estarrecida com uma notícia, na verdade parcialmente estarrecida, porque nós já estamos sabendo tudo que vem por aí, né? Sabemos que Jesus está voltando, mas quando você lida com a informação de quem está envolvida no meio, te choca um pouco mais, né? Hoje eu estive na minha consulta de rotina com uma ginecologista que me acompanha há muito tempo aqui no ABC, e conversando sobre a vacina com ela, eu falei: doutora, eu não vou tomar, porque para mim isso daí é para colocar doença em nós, né? Falei de uma forma bem simples. Ela falou: colocar doença tem muito mais por trás. E ali ela começou a se abrir comigo, ela viu que talvez tenha sentido uma credibilidade, começou a se abrir comigo. Ela faz parte da Inteligência Artificial Internacional, dessas reuniões que vem lá da plataforma do Bill Gates. Ela falou que o Bill Gates está por trás de tudo isso, está associado a todas essas empresas das vacinas, né? Que essa Coronavac é fichinha perto daquela que virá. Então ela explicou que o plasma dessa vacina, que é o líquido, ele vem com uma codificação
que traz uma leitura para a inteligência artificial. Então, eles têm o controle, o nosso controle através disso. Então, o controle da sua saúde é como se fosse um chip, mas de forma líquida, né? Que é o plasma. Aí ela estava explicando que através disso eles conseguem controlar a humanidade. Então, eles conseguem, através dessa inteligência artificial que tem uma ligação, né, com os robôs, jogar uma doença, vamos reduzir mais tantos por cento, vamos reduzir mais tantos por cento. Ela estava explicando que já existe uma estação espacial, né, e tudo está sendo feito justamente para nos dominar, calar nossa boca e nos encurralar. Ela falou que vai vir um novo lockdown com um propósito de forçar a gente, obrigar a tomar essa vacina, né? Quem não tomar não vai poder sair de casa, vai ter que ficar trancado, não vai ter como comer, não vai ter como fazer nada, porque eles vão nos forçar a esse ponto. Porque a proposta é justamente ter o controle da população para quando eles quiserem reduzir, joga uma informação através da inteligência artificial, está conectado com o plasma, né, que está dentro de nós, nosso sistema, não tem como tirar isso a partir do momento que você toma essa vacina. E é muito mais grave porque as pessoas que já tiveram corona, tomando a vacina, não dá conta, a imunidade da pessoa já é muito baixa, acontece como se fosse um choque, a pessoa morre. Por isso que nos testes algumas pessoas já morreram, porque tem pessoas que não fizeram o teste e já tiveram o vírus. Então é muito mais grave. A proposta é reduzir a população. Ela disse que o corona, lá em 2018, quando ela fez a reunião, já estava sendo discutido, já estava sendo implantado, né, implementado, na verdade, e ele é 50% H1N1, por isso que dá sintomas de gripe, 50% HIV. O que o HIV faz? Acaba com a imunidade da pessoa. Então, ela falou assim que, por incrível que pareça, é melhor pegar o corona do que tomar vacina ainda assim. Mas quem pega o corona vai ter sequelas. Por quê? Porque ele tem a proposta de reduzir a sua imunidade a ponto de você pegar uma doença e morrer. É muito triste tudo isso, gente. Jesus está voltando de fato. Comentou sobre um meteoro que está para encostar na Terra, né? Diz que ele vai passar pela Terra e vai provocar muitos terremotos, que a NASA está tentando se planejar em relação a isso, tentando buscar uma barreira, tudo dentro de uma inteligência artificial. E que em 2060 é a previsão de vir o meteoro mesmo, né? Ele vai passar, parece que a não sei quantos 1.000 metros de distância da Terra, esse de 2029. E de 2060, ele vai cair, ele vai bater na Terra mesmo e vai destruir tudo. Então, Maranata, vem Jesus. É só isso que eu posso falar. Então, a gente precisa alertar as pessoas com relação a essa vacina, alertar as pessoas sobre o final dos tempos. Jesus Cristo está voltando mesmo, é tempo da gente se humilhar, jejuar, rasgar as nossas vestes, olhar para o alto, esquecer das coisas terrenas, é tempo de buscar o reino de Deus, porque Jesus está à porta, né? Está à porta, está chegando. E quando você lida com a situação, de fato, com uma pessoa que está no meio, que nem é convertida, e eu percebi que na hora que eu comecei a falar da Bíblia para ela, eu falei, doutora, tá tudo isso tudo tá na Bíblia, Jesus está voltando, a gente precisa entregar a vida para ele. Eu percebi que ela tá muito aquebrantada, ela ficou aquebrantada. Ela falou, não, eu acredito em Jesus. Ela até falou assim para mim, quero te ver em fevereiro, 2 meses depois da consulta agora, sendo que é uma consulta de rotina que eu faço anualmente. Então eu percebi assim a sede dela, principalmente porque ela tá sabendo que tudo que tá acontecendo é com a proposta de reduzir a humanidade, né? Então, ideologia de gênero é isso, né? A gente sabe que homem com homem não faz filho, nem mulher com mulher. A proposta da aprovação do aborto também para que não venha nascer mais ninguém. Tudo cercando para que a humanidade seja reduzida e os robôs tomem conta. Então, quando você olha para o Transformers, né? Você olha para aquele Matrix muito antigo, inclusive a série O 100. Eu até sugiro que vocês assistam. A gente assistiu aqui em casa exatamente o que está previsto para acontecer, tá nessa série. Eu até falei para ela, ela falou, nossa, não conhecia, vou assistir porque é tudo que eu vivo. Gente, Deus abençoe, desculpe, ficou um pouquinho longo o áudio, mas é para nos alertar e nos chacoalhar, né? Jesus está voltando, está às portas. Deus abençoe, fica na paz. Muito bem, irmãos. Ouviram? Talvez vocês já tivessem ouvido. Eu disse. É provável que vocês já tenham ouvido.
Sobre o áudio, irmãos, eu não vou comentar nada. Porque, por motivos óbvios, eu não vou comentar nada. Mas uma coisa é fato. Isso corre como fogo no meio evangélico. Como fogo. Aí você pode estar perguntando, mas como é que você tem? Então chega para você também. Na verdade, uma pessoa me procurou e me mostrou o áudio. E disse, olha, você não tem noção. Na minha família, que é uma família grande, todos eles envolvidos com o evangelho, todos eles, ele falou, isso provoca um rebuliço que a gente não sabe nem o que fala com isso aqui, porque são coisas que é impossível, sem nexo, não tem a menor ligação uma coisa com outra, não é possível. Então, eu não vou comentar nada sobre o áudio em si, os detalhes, até porque não temos tempo para isso. Mas é fato inegável que isso nos atinge, sim, com uma força impressionante. E no meio evangélico, isso tem sido avassalador. Avassalador. Negar é impossível, no meu ponto de vista. Apenas eu quero fazer uma observação, uma digressão sobre esse quesito. Irmãos, a minha decepção e frustração ao ver pessoas que eu vivi a minha vida de fé compartilhando e divulgando esse tipo de coisa é indescritível. Eu não tenho palavras para dizer para vocês, a minha decepção, a minha frustração. Pessoas que eu vivi a minha vida de fé, aprendi a admirar. Pessoas com boa cultura bíblica, vendo isso, divulgando isso, pregando isso. Eu não digo talvez pregando nos púlpitos, mas também como coisas reais, verdadeiras. Então, a minha decepção é uma coisa que eu não consigo descrever para vocês. E aí eu me lembrei do sábio Salomão, lá do Provérbios, capítulo 13, e o verso de número 16. E ele diz assim: em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo propaga a sua insensatez. E eu fiquei pensando nestas palavras de Salomão, e uma delas eu fiz questão de procurar os sinônimos, porque Salomão ele foi polido nas suas palavras quando ele falou este versículo. Quando ele diz tolo. Então o tolo propaga a sua ignorância. A palavra tolo tem como sinônimo o idiota, o imbecil. Salomão poderia ter colocado, o imbecil faz isso. Dissemina a sua imbecilidade, difunde. O ignorante também é sinônimo. O inepto, o nécio, o palerma, o parvo, o pateta, o estúpido. Todas estas palavras Salomão poderia ter usado, mas ele usou tolo para dizer quem espalha
tolices. Mas como é que nós podemos ligar isso com o que nós falamos até agora, que Deus não precisa de ajuda de ninguém? Irmãos, isso tem me incomodado de tal maneira que eu parei para pensar e até mesmo estudar os motivos pelos quais as pessoas se agarram nisso, nesse tipo de discurso. Haja vista que tem de diversas linhas. Tem para todos os gostos, todos. Tem de diversos tipos. Conversando com as pessoas, e eu percebi uma ansiedade extrema com relação às coisas escatológicas. Eu percebi uma ansiedade extrema com relação à vinda de Jesus. Eu percebi uma ansiedade extrema com relação a acontecimentos que estão se dando nos nossos dias e que eventualmente pode, olha só, prejudicar a vinda de Jesus. Então é preciso que nós, de uma forma ou outra, possamos ajudar Deus. E aí nós criamos essas distopias, que é o contrário de utopia. O que é uma distopia? É viver em um mundo, criar um mundo imaginário paralelo ao real. Ao real. Isso é uma distopia. E na distopia, nós encontramos alguns itens que são fundamentais para que ela exista. É um discurso moral, é um discurso de domínio, é um discurso de totalitário, ditatorial. Esse é o discurso. Esse é o discurso. E aí a gente começa a conversar com as pessoas, e as pessoas ficam desesperadas com algo que foge totalmente ao controle delas. E aí surge a distopia. Surge a distopia. Imagine, Jesus voltará. Essa é a nossa crença. É nisso que nós cremos. E nós esperamos. Mas isso se dará e acontecerá quando o eu sou, o Todo-Poderoso, determinar. Não há a menor possibilidade de nós acelerarmos estas coisas. O que a palavra nos ensina, e o próprio Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós temos que continuar a nossa caminhada de fé, sem distopias, sem discursos imaginários, alienantes, que de uma forma ou de outra envergonha o nosso evangelho. O nosso é uma força de expressão, o evangelho da humanidade. É disso que nós estamos falando. E aí nós ligamos isso à primeira fase, ao primeiro momento da mensagem. Deus não precisa da ajuda nossa. Deus não precisa que nós nos tornemos distópicos, alienados, para que o Senhor Jesus volte. Não. O que Ele quer é que nós sejamos pessoas que transmitam a sua palavra nos atos, nos gestos e na firmeza de fé, sem sermos escarnecidos por distopias quaisquer que sejam. E daí o motivo pelo qual eu disse a vocês que eu me sinto extremamente triste, constrangido, quando vejo pessoas que eu considerava e considero pessoas
instruídas, razoavelmente instruídas, divulgando esse tipo de coisa, sem nenhum amparo bíblico, sem nenhum amparo na palavra, propagando isso de forma como se essas coisas, se essas distopias fossem verdades absolutas. Meus irmãos, nós cremos num Deus poderoso, no Eu Sou, no Deus verdadeiro. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Estão produzindo órgãos artificialmente em laboratório. Eu estou precisando de um fígado e foi produzido no laboratório. Que implante em mim o fígado. Se ele funcionar, eu tenho mais tempo de vida. Se isso aconteceu, foi porque Deus permitiu. Ou ele não é o Deus criador de todas as coisas? Ou nós precisamos proteger Deus? Será que pode acontecer um fato, uma descoberta tão contundente a ponto de as pessoas dizerem, olha, eu não creio mais em Deus, não. Não creio não, porque o homem faz tudo. Irmãos, façamos o que nós pudermos. Os homens façam o que puderem fazer. Deus é Deus. Estão indo para Marte, que vá para Marte. Quem criou Marte foi o Eu Sou. Ou não foi? E aí nós iremos encerrar com Romanos, capítulo 2, verso 20, 21 e 24. Olha, prestemos atenção nessa leitura. Estes tais mestres, entre aspas, são instruidores de ignorantes, mestre de crianças, que tens a forma de sabedoria na verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Meus irmãos, que nenhuma distopia, que nenhum discurso embaraçoso, que nenhum discurso que fuja dos parâmetros bíblicos, sejamos nós o disseminador desse tipo de discurso. Nós cremos no Eu Sou, nós cremos no Deus verdadeiro, nós cremos no Deus Criador. Não importa o que está acontecendo lá fora. Não importa se o avanço científico caminha a passos largos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, ele já disse, olha, vocês vão dominar. Tudo o que acontece é porque Deus permite. Tudo aquilo que surge de novo, de avanços, é porque Deus permite. Que o Eu Sou esteja sempre conosco. Deus nos abençoe.
nós iremos a nossa oração final. E nessa oração final nós iremos orar por todas as pessoas que nós conhecemos e sabemos que precisam da bênção de Deus. Que o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do universo, dos céus e da terra, Ele se aproxime de cada pessoa dessas que nós sabemos que precisam da ajuda do Senhor e abençoe. Coloque sua mão, que Ele possa se fazer presente na vida dessas pessoas. A diaconisa Lloyd pede a oração pela irmã Linda Lavezzi e pelo irmão Ovídio. Estão se recuperando ainda da perda do filho pelo Covid. Também iremos continuar orando pelos nossos irmãos, pela diaconisa Miriam e pelos seus filhos, o Mateus e a Natália, que eles possam continuar nessa caminhada de fé, sem nenhuma distopia, mas firmes na presença do Senhor, sabendo que um dia o Senhor Jesus voltará, quando for da vontade do nosso Deus. E aí sim nós poderemos estarmos com Ele. A Cleonice Molina pede oração pela Leila e família. A Leila perdeu o esposo, também Covid. Elis Dalben, oração por ela e pela sua família. Também o Mateus Fernandes agradece pela vida do Enzo Augusto, filho do Valdinei e da Bruna, que nasceu hoje pela manhã. O Mateus já me mostrou aqui algumas fotos do bebezinho. Nasceu agora de madrugada. E vamos continuar orando por todos aqueles que nós conhecemos, que nós convivemos. É possível, aliás, é quase certo, que nós conhecemos e sabemos de alguém que está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Deus pode ajudar, Deus pode abençoar. Nós cremos nisso. Nós sabemos que o nosso Deus é verdadeiro. E Ele só quer que nós clamemos a Ele. Não precisamos ajudá-lo. Ele não necessita de ajuda. Ele só quer a nossa adoração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus, confiados no Teu poder. Nós sabemos que Tu és um Deus criador de todas as coisas. Tu conheces os problemas e as dificuldades de cada um de nós. Nada acontece, Senhor Jesus, aleatoriamente à Tua vontade. Absolutamente nada. É assim que nos diz a Tua palavra. E nós cremos nisso. E nós esperamos nisso. Por isso que nós oramos pela vida de cada uma destas pessoas que tiveram os seus nomes aí citados. Por cada família, por cada pessoa. Senhor Jesus, nós não conhecemos as dificuldades de todas as pessoas. Os sofrimentos, eles surgem de diversas formas e de diversas maneiras. E às vezes nós não conseguimos perceber o sofrimento das pessoas. Aliás, na maioria das vezes nós não conseguimos. Mas Tu conheces, Senhor. Tu sabes. E pode operar na vida de cada uma destas pessoas. E nós cremos e esperamos nisso, Senhor. Coloque a Tua mão de poder. Derrame as Tuas bênçãos. Senhor Jesus, que cada pessoa que se coloque na Tua presença possa dizer: eu sirvo a um Deus verdadeiro. Eu posso sentir isso. Eu sinto isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não depende de mim para nada, mas eu dependo dele para tudo. Que essa seja a nossa oração, no nome de Jesus, Pai. Obrigado a todos vocês que nos assistiram, estiveram conosco nesta manhã.
Que Deus possa abençoar todos vocês, todos nós. E ao nos despedirmos, nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo se faça presente na vida de cada um de nós, hoje e sempre. Amém.